Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy e a partir de agora você confere com a gente as notícias que circularam nos corredores do poder. O presidente da República, Michel Temer, decidiu vetar parte do projeto de renegociação da dívida dos estados. Mas o governo também anunciou hoje um repasse bilionário do Fundo Penitenciário para unidades da federação. Tudo isso e muito mais você confere com a gente aqui na TV Brasil e na Rádio Nacional. E a gente já começa falando justamente desta decisão do presidente da República, Michel Temer, de vetar parte do projeto que foi aprovado no Congresso Nacional e que servia aí para um socorro aos estados. Quem tem os detalhes é Carolina Pimentel, editora da Agência Brasil, e é diretamente para a Agência Brasil que a gente vai agora. Boa noite, Rosiane. É isso. O presidente Michel Temer decidiu e vai vetar partes do projeto de lei que trata da renegociação das dívidas dos estados com a União. De acordo com a Casa Civil, um dos vetos é o capítulo que retirou as contrapartidas que os estados deveriam cumprir em troca do alongamento das dívidas por 20 anos. Esse capítulo foi aprovado pela Câmara dos Deputados. A proposta original enviada pelo governo federal ao Congresso previa que os estados endividados poderiam entrar em um programa de recuperação fiscal da União desde que cumprissem vários requisitos, como aumentar a contribuição previdenciária dos servidores públicos, suspender reajuste de salários e a realização de concursos públicos. Mas todas essas contrapartidas propostas aí pelo Executivo foram derrubadas pelos deputados. O presidente Michel Temer deverá também vetar a retomada gradual do pagamento das parcelas das dívidas a partir de 2017. Essa decisão do presidente Michel Temer foi tomada após reuniões dele com os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Diogo Oliveira. Diante desse veto, o Ministério da Fazenda informou em nota que o governo continua buscando uma solução para o ajuste fiscal dos estados. Inclusive, né, Rosiane, nós noticiamos aí durante várias semanas que vários estados do país estão enfrentando graves crises financeiras, situações financeiras. Vão fechar o ano aí no vermelho e estão sem dinheiro em caixa, tendo inclusive que parcelar o pagamento dos salários dos funcionários públicos. Um desses estados é o Rio de Janeiro. O governo estadual mandou um pacote de austeridade fiscal para ser votado na Assembleia Legislativa, que prevê aí corte de reajuste de salário e inclusive de alguns programas governamentais. Mas quem tem mais informações sobre a situação financeira do estado do Rio é a repórter Carolina Pessoa, que está ao vivo conosco aqui por telefone e vai falar um pouquinho mais sobre essa situação. Boa noite, Carolina. Foi pago aí o salário, o 13º dos funcionários no estado do Rio? Boa noite para vocês, uma boa noite para todos. Olha, a situação continua um pouco complicada. Está sendo feito esse pagamento do 13º, mas os aposentados ainda não sabem se vão receber. A Justiça Federal ela determinou que a União e o governo do Rio entrem em acordo em um prazo de 15 dias para resolver o impasse diante dos bloqueios das contas bancárias do Estado. São esses bloqueios que dificultam essa questão dos pagamentos. Esses bloqueios eles vêm ocorrendo desde o agravamento da crise financeira. E o último aconteceu no dia 22 desse mês, porque o Estado não pagou um empréstimo de cerca de 128 milhões feito de um banco no exterior e que teve o aval do governo federal. Esses bloqueios, eles têm respaldo legal e ocorrem quando o Estado deixa de pagar empréstimos que foram avalizados pela União. De acordo com o governo do Rio de Janeiro, com essas contas bloqueadas, fica ainda mais difícil honrar o pagamento do funcionalismo público. Uma parte dos salários de novembro estava previsto para o dia 23, um dia depois de ocorrer esse arresto dos 128 milhões. Com isso, o pagamento dos vencimentos de novembro só vão ocorrer a partir de 5 de janeiro, mesmo assim em 5 parcelas. Somente os funcionários da Segurança, Educação, Justiça e Assembleia Legislativa receberam integralmente os salários de novembro. E a Secretaria Estadual de Educação, como eu falei, anunciou hoje o pagamento do 13º dos professores e do pessoal da ativa. Isso referente não ao salário, referente ao 13º. Mas os aposentados dessa secretaria, como eu falei, não têm previsão de receber esse 13º. Não há uma informação sobre isso. Voltamos com a Rosiane. Obrigada, Carolina, que falou ao vivo do Rio de Janeiro sobre a situação no estado e falou, inclusive, que alguns servidores do estado do Rio devem receber somente em janeiro. Rosiane.
Obrigada, Carolina Pessoa e Carolina Pimentel. Em relação a essa situação de calamidade nos estados, a gente lembra que Minas Gerais e Rio Grande do Sul também estão em situação de calamidade financeira e com esse problema de atraso nos pagamentos. É um assunto que a gente ainda vai falar hoje um pouco mais quando a gente falar dos balanços que a gente está fazendo do ano. Mas a gente lembra que, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, pouco antes das Olimpíadas, ali 2 meses antes das Olimpíadas, o Rio foi a primeira unidade da federação a decretar calamidade financeira este ano, diante da situação em que se encontra. Agora a gente vai trazer uma prestação de serviços para você. Rádio é serviço, a gente está ao vivo também na Rádio Nacional e quem está lá no estúdio da rádio é Priscila Rangel e traz algumas informações muito importantes. Boa noite, Rosiane. O prazo para o saque do abono salarial ano base 2014 está terminando e 920.432 trabalhadores ainda não retiraram o benefício em todo o Brasil. Isso representa 76% do total dos que possuem o direito. O valor é equivalente a um salário mínimo que hoje é de R$ 880. Os trabalhadores inscritos no Programa de Integração Social, PIS, ou no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PASEP, com pelo menos 30 dias de trabalho com carteira assinada em 2014, têm direito ao benefício. Para quem pretende sacar nas agências bancárias, o prazo termina amanhã. Mas para quem tem o cartão cidadão e senha registrada, será possível fazer o saque em terminais de autoatendimento da Caixa e casas lotéricas até 30 de junho. Agora, mudando um pouco de assunto, mas ainda falando em prazo, termina amanhã o prazo para justificar a ausência junto à Justiça Eleitoral para quem não votou no segundo turno das eleições municipais de 2016. O eleitor que estiver nessa situação deve preencher o requerimento de justificativa eleitoral disponível na internet e entregá-lo em qualquer cartório eleitoral. Será preciso apresentar também um documento oficial original com foto, como carteira de identidade, de habilitação ou de trabalho. Também é necessário anexar documentos que comprovem o motivo da ausência, como atestado médico ou comprovante de viagem. Um juiz eleitoral vai analisar a justificativa e pode acatar ou não. O eleitor que não justificar a ausência fica sujeito a sanções, como não poder requerer passaporte ou carteira de identidade, receber salário de entidades públicas ou assistidas pelo governo, solicitar empréstimos em qualquer banco ou estabelecimento de crédito subsidiado pelo governo, inscrever-se em concursos públicos ou tomar posse em cargos públicos. Quem perdeu o prazo para justificar ainda poderá regularizar a situação após pagamento de multa, que pode chegar a R$ 35,10. Se o eleitor não votar em 3 eleições consecutivas, não justificar sua ausência e não quitar a multa, terá sua inscrição cancelada. Rosiane. Obrigada, Priscila Rangel, que daqui a pouquinho, ao longo do programa, traz outras informações para a gente. Mas hoje eu estou aqui no Congresso Nacional, no Salão Verde, apesar de haver recesso no Congresso Nacional, mas só para explicar por que o nosso cenário hoje é aqui. É porque nós fizemos um levantamento e aí a gente foi verificar quem são os 100 cabeças do Congresso. Na verdade, esse estudo foi feito pelo DIAP, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. E aí a gente fez esse levantamento e conversou com o representante do DIAP sobre isso. Você tem ideia de quem são essas pessoas que são consideradas as mais poderosas dentro do Congresso Nacional? Acompanha com a gente agora a entrevista. Os cabeças do Congresso são aqueles parlamentares que se diferenciam dos demais em função de habilidades, em função da reputação perante os seus colegas e principalmente em razão do exercício de algum posto na estrutura institucional da Casa. Então, o parlamentar que assume um posto de presidente de comissão, líder partidário, presidente da mesa, vice-líder ou relator de matéria relevante, ele naturalmente é um interlocutor influente e tem efetivamente uma contribuição a dar na definição da agenda do Poder Legislativo. A expressão que o senhor usou me chamou a atenção, né? Habilidades e reputação diante dos colegas. Por que chamou a atenção aqui, reputação diante dos colegas? Porque na lista tem várias pessoas ali que são, por exemplo, investigadas na Lava Jato ou que em algum outro tipo de investigação até mesmo estão diante de inquéritos e processos. Esse aspecto reputacional não considera
a questão ética, considera se ele, ao fazer acordo, cumpre ou não cumpre, se é dedicado naquela tarefa, ou seja, inicia a elaboração de uma proposição, a votação e negociação e efetivamente transforma aquilo em lei, ou se é alguém que muda de assunto de acordo com a conveniência política ou o interesse da mídia. Então, esse aqui é o aspecto reputacional. Você tem aí, por exemplo, apenas para ilustrar, os dois parlamentares mais citados hoje, do ponto de vista de envolvimento aí com a Lava Jato, são o Renan Calheiros e o Romero Jucá. Entretanto, são os dois parlamentares possivelmente mais efetivos do ponto de vista da produção legislativa. São parlamentares com capacidade de articulação, com conhecimento, com habilidade, que lideram grupos políticos e, portanto, produzem resultados objetivos. Se a gente fosse considerar o aspecto ético, provavelmente 300 dos 513 deputados e algo como 30 dos 81 senadores estariam fora da possibilidade de ingressar nessa lista, porque muitos deles, de algum modo, foram denunciados, seja por eventual prática de caixa 2 ou outro desvio de conduta, que quem está no exercício de função pública está sempre sujeito a esse tipo de acusação, esse tipo de denúncia. No caso de Renan Calheiros e Romero Jucá, eles negam as denúncias que são feitas contra eles, tanto no caso da Lava Jato como em outros episódios. Em relação à questão dos que figuram aí, a gente vê que na lista, a gente tem aquela pizza no gráfico, tem a imagem aqui que mostra que dos 100 cabeças, a gente tem 38 senadores e 62 deputados. Então, assim, em termos absolutos, são mais deputados, mas em termos percentuais a diferença é muito grande, porque o Senado é muito menor em termos de quantidade, então representa aí 47% dos senadores e somente 12% dos deputados entre os mais influentes. Por que tem essa diferença? Na verdade, é que o Senado é composto por parlamentares mais experientes. A própria idade exigida para se eleger senador, de 35 anos, já faz com que a pessoa chegue lá com uma formação diferenciada, com experiência política e administrativa larga. São ex-senadores, ex-governadores, ex-deputados federais, ex-ministros. Portanto, são pessoas com uma larga experiência, com largo conhecimento, que em geral lideram, são líderes de grupos políticos ou líderes regionais. Eu destaquei aqui, a gente tem a imagem também no arte, de quais são os 5 que apareceram mais vezes nessa lista que vocês fazem, né? Já está na 23ª edição. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, é o que aparece mais vezes, ele aparece nas 23 edições. Depois vem Miro Teixeira, da Rede do Rio de Janeiro, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, Miro com 21 vezes, Renan com 20, aí vem com 20, Renan Calheiros, Luiz Carlos Rauli, que é do PSDB do Paraná, e Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo. Eu listei os 5, né, para poder ter uma referência, mas chama atenção aqui que são parlamentares de perfis absolutamente distintos. Qual a análise que dá para fazer disso? Em geral, o parlamentar se credencia pela sua vinculação temática. Então é impossível, por exemplo, debater questões sociais, trabalhista e salário mínimo sem o senador Paulo Paim, desde a condição que era deputado, estar nesse debate. Então não dá para debater reforma política ou temas que diz respeito à liberdade de imprensa sem ouvir Miro Teixeira, que é expert no assunto. Quando se trata de matéria tributária, o Rauli é sempre referência, está agora como relator de uma nova reforma tributária, então ele sempre está presente ali. O Renan Calheiros sempre foi um líder político importante, sempre esteve na presidência da casa ou na liderança do partido. Por exemplo, vem agora a questão dos velhinhos, dos aposentados, que o Arnaldo Faria de Sá sempre foi e será uma referência, quer dizer, isso é o eleitorado prioritário dele. Então são nomes que efetivamente se mantêm ao longo do tempo em razão de terem se constituído em referência em relação a esse tema. Portanto, aí você conferiu parte, né, desse estudo e você pode verificar no site do DIAP as outras informações sobre os 100 cabeças do Congresso. No próximo bloco, você verifica com a gente a informação de que o governo anunciou uma liberação bilionária do fundo penitenciário para os estados. Eu volto já.
Olá, eu sou Rosiane Kennedy e estou de volta aqui nos Corredores do Poder. No primeiro bloco, você conferiu com a gente que o presidente Michel Temer decidiu vetar parte do projeto de renegociação das dívidas dos estados. E agora você vai conferir com a gente uma informação de que o governo anunciou hoje a liberação de recursos do Fundo Penitenciário para os estados. Quem tem os detalhes é Carolina Pimentel, diretamente da Agência Brasil. Rosiane, o porta-voz do governo, Alexandre Parola, anunciou agora há pouco que o governo vai liberar mais de R$1 bilhão do Fundo Penitenciário Nacional para os estados para a construção de presídios e também modernização do sistema penal. Esse recurso só foi possível depois que o presidente Michel Temer assinou uma medida provisória, editou uma medida provisória que permite uma transferência direta de recursos para os estados. O porta-voz Alexandre Parola, inclusive, explicou como é que vai ser a aplicação desse dinheiro aí, de mais de R$1 bilhão para os estados. Vamos ouvir aí o porta-voz. Nesta primeira liberação dos recursos do FUNPEN, 799 milhões serão destinados à construção de penitenciárias nos estados, garantindo a abertura das vagas necessárias para a diminuição da superlotação, com aprimoramento da infraestrutura e maior racionalização e modernização do sistema penal. Foram igualmente liberados 321 milhões de reais destinados à promoção da cidadania, de alternativas penais, de controle social e de qualificação em serviços penais. Nesta categoria, contempla-se ainda a aquisição de novos equipamentos, como, por exemplo, os scanners que substituirão as revistas físicas das pessoas que visitam os presos. Além disso, será possível a aquisição de veículos, equipamentos de segurança para os agentes penitenciários e o aperfeiçoamento do sistema de radiocomunicação. A liberação desses recursos deve permitir que se coloque em marcha o mais brevemente possível as medidas e os investimentos, não somente para modernizar, mas também para humanizar as condições do sistema prisional em nosso país. E, Rosiane, o porta-voz disse que os estados devem receber aí esse dinheiro, mais de R$1 bilhão do Fundo Penitenciário Nacional, já a partir de amanhã. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Outros detalhes você confere no site agenciabrasil.ebc.com.br. Ao longo desta semana, a gente tem feito alguns balanços de 2016 e projeções também para 2017. E aí pode ser que você tenha até aquela sensação de que o Congresso não trabalhou este ano. Ontem eu até deixei aqui no programa uma pergunta para vocês nos responderem pelas redes sociais, justamente perguntando o seguinte: se você acha que o Congresso trabalhou este ano, se os deputados e senadores produziram. Vamos conferir o resultado dessa enquete? Porque foi um ano com tantos escândalos, tanto tumulto, né? E o resultado da enquete foi justamente de que a maioria, ali, 73%, acharam que o Congresso não produziu este ano, que deputados e senadores realmente não votaram matérias importantes. E o que disseram alguns desses nossos seguidores que falaram sobre essa produção do Congresso? A gente tem o Eugênio Capobianco, que ele diz que se for contar os dias trabalhados, é uma piada, a produtividade de suas excelências. E aí a gente tem um outro seguidor que mandou também uma reclamação sobre essa pouca produtividade do Congresso Nacional. Foi o Jackson Souza, ele disse que o custo-benefício foi um fracasso. Foram várias manifestações, os poucos que acharam que houve produção aqui terminaram indo na mesma linha, dizendo o seguinte, que os parlamentares se sentiram pressionados e já estão pensando na continuidade do mandato deles e por isso fizeram alguma coisa. Mas será que realmente não houve produção aqui? Naquela entrevista que você acompanhou no primeiro bloco com o Toninho do DIAP, ele conversou comigo também dizendo o seguinte: foi uma produção extensa no Congresso Nacional, mas principalmente de temas que não
aparecem, porque são temas de macroeconomia. Ele citou alguns exemplos, como a prorrogação da DRU, que é aquela desvinculação das receitas da União, a mudança em relação ao pré-sal, falou também da PEC do teto de gastos, renegociação de dívida dos estados, que hoje teve esse anúncio aí de veto de parte dele. Tem ainda também a questão de parcerias público-privadas. Então, foram muitas as matérias que tiveram conclusão em um trâmite amplo aqui no Congresso Nacional com resultado significativo, mas de fato são assuntos que dá para ver pouco, né? Porque assim, não é algo que aparece ali, não é uma ponte, não é um estádio construído. Então a gente diz que isso termina sem ficar a foto do que foi produzido. Aí eu conversei também aqui um pouco antes do recesso com alguns parlamentares. A deputada Soraya Santos, que é do PMDB do Rio, ela ressaltou que além de economia, teve muito projeto referente à parte trabalhista e com impacto social. Vamos ouvir o que disse a deputada federal. Com todo esse movimento que aparentemente se vê agora, nessa reta final de 2016, se trabalhou muito 2016. Nós trabalhamos intensamente, nós aprovamos coisas com significado muito especiais e que eu gostaria de deixar de lembrar. Por exemplo, quando a gente fala da conquista das mulheres advogadas, não sei se você sabe, as advogadas, os profissionais liberais, é a única profissional que não poderia ter licença maternidade. Por que seria? Porque o prazo não se interrompe na justiça. Então, esta mulher, quando mais precisa, se ela não tiver um sócio, ela tem que contratar, gastar dinheiro para uma outra pessoa. Imaginem você. Ela não consegue amamentar e está ali esperando seus 30 dias, porque o prazo corre na justiça. Nós aprovamos esse ano uma suspensão de prazo para essas mulheres. Nós aprovamos esse ano, por exemplo, aqui na casa, a regulamentação da profissão dos esteticistas. Imagina 70 anos de história, de luta, 15 anos de faculdade, não se fazia isso. Pois é, olha aí, essa profissão de esteticista, vou chamar já a Carolina Pimentel lá da Agência Brasil para saber aí, Carolina, isso é uma boa notícia para a gente, principalmente, né, para quem usa clínica de estética, então a gente já pode ficar aí mais seguro, porque no caso, eu vou dar detalhes do que é esse projeto, mas tem outra informação também aí para atender a área da beleza. Boas notícias para a gente, então, dessas aprovações. Eu sei que você vai contar aí para a gente um desses outros projetos que também foram aprovados. Isso, Rosiane, um projeto aí dentro dessa linha de relação trabalhista. Em outubro, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que regulamentou a relação de trabalho entre profissionais e os salões de beleza. Esse projeto, inclusive, já foi sancionado no mês seguinte pelo presidente Michel Temer, em novembro, tornando-se lei. Ficou estabelecido que os salões de beleza terão contratos formais com os profissionais do setor, como cabeleireiros, barbeiros, esteticistas, manicures, pedicures e maquiadores. Esses profissionais serão contratados como pessoas jurídicas e deverão ser enquadrados como microempresários. Na época da discussão, o projeto inclusive causou um pouco de polêmica, porque os sindicatos dos trabalhadores argumentaram que esse tipo de contrato como empresa, como pessoa jurídica, seria uma forma de burlar a CLT e deixar os trabalhadores vulneráveis sem direitos trabalhistas. Mas o autor do projeto, o deputado Ricardo Izá, rebateu as críticas na época, dizendo que essa lei resolve um problema do setor, que é a informalidade, profissionais que trabalham sem contrato fixo e sem garantias. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. E eu lembro aí dessa questão da aprovação também dos esteticistas, que eu falei no início. A aprovação da matéria ainda depende de votação no Senado Federal. Foi concluída somente aqui na Câmara dos Deputados, mas aí passando no Senado Federal estabelece, por exemplo, o esteticista mesmo, ele vai ter que ter nível superior. E no caso, o técnico é que pode ter nível médio. Estabelece também um monte de regras de segurança, regra para auditoria, enfim, para de fato haver um controle dessa profissão e não haver nenhum risco em relação ao uso dessas técnicas de estética que é cada vez mais crescente no país. A gente vai rapidamente, mais uma vez, ao estúdio da Rádio Nacional, conversar com Priscila Rangel, que tem informações para a gente sobre FGTS. Isso mesmo, Rosiane.
A partir de fevereiro, será possível sacar o dinheiro depositado em contas do FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, consideradas inativas até 31 de dezembro de 2015 e que tiveram parte dos recursos investidos em ações da Vale e da Petrobras. Contas inativas são aquelas em que não há mais movimentação de depósito do empregador. E, nesse caso, os trabalhadores que poderão sacar o valor existente na conta do FGTS investiram em ações dessas duas empresas. Para sacar os recursos, o cotista deverá procurar a instituição financeira responsável pela gestão da carteira quando o saque for liberado. Na semana passada, o governo publicou uma medida provisória que permite o saque das contas inativas do FGTS até 2015 de forma geral. A estimativa é de que 10 milhões de trabalhadores possam fazer a retirada do dinheiro. De acordo com o Ministério do Planejamento, os saques vão começar em fevereiro e haverá um calendário com base na data de nascimento dos trabalhadores. A iniciativa tem potencial para injetar até 30 bilhões de reais na economia. O extrato de todas as contas do FGTS, ativas e inativas, pode ser conferido na página da Caixa Econômica Federal. Basta digitar o número de inscrição social e cadastrar uma senha. A consulta também pode ser feita por meio do aplicativo FGTS Trabalhador, disponível gratuitamente para smartphones e tablets. Rosiane. Obrigada, Priscila Rangel. Todas essas informações você confere detalhadamente no site da Agência Brasil. Até amanhã. A gente continua aqui trazendo as notícias nos corredores do poder.